Bom, gente, então a gente vai começar aqui a nossa segunda aula, tá? Sobre a Segunda Guerra Mundial. Na última aula a gente parou falando dos países que compunham o bloco do eixo, né? Alemanha, Itália e Japão, e como eles estavam às vésperas da Segunda Guerra Mundial, ali em 1939. Então, as potencialidades e as dificuldades que eles enfrentariam nesse conflito mundial. Hoje, então, a gente começa falando das potências aliadas. Tá? Começamos aqui falando da Grã-Bretanha, né, da qual fazia parte a Inglaterra. A Inglaterra tinha um problema muito grande relacionado à dificuldade de aumentar a sua produção industrial. Né? Assim como a França, ela tinha um contingente muito grande de ex-soldados, né, que haviam lutado na Primeira Guerra Mundial e que necessitavam de pensão, assim como familiares, né, de soldados mortos. Então, grande parte do erário público era direcionado para o pagamento de pensões. Né? Além disso, a Grã-Bretanha ainda sofria, na década de 30, as consequências da crise de 1929, né, que foi bastante severa também na Grã-Bretanha. Só para vocês terem uma ideia, em 1933, a produção naval inglesa era 7% do que havia sido antes de 1929. Né? Então, para um país aí que iria enfrentar uma guerra em poucos anos. Tá? Por outro lado, a Grã-Bretanha ela tinha algumas potencialidades. Entre elas, você poderia falar, né, do vasto império colonial. Então, a Inglaterra ainda conservava grande parte dos seus territórios coloniais, já num movimento desses territórios de buscarem a sua independência. Né? Eram territórios já que, a partir da Declaração de Balfour em 1926 e o Tratado de Westminster em 1933, já podiam se considerar territórios autônomos, inclusive se quisessem, com uma política externa própria. Então, apesar de esses territórios ainda fazerem parte do Império Britânico, a participação destas colônias no conflito, diretamente envolvidas no conflito, né, só ocorreria a partir de um desejo comum, né, delas e do Império Britânico. Tá? Mas mesmo assim, todos esses territórios ainda podiam, né, fornecer matérias-primas, por exemplo, para o Império Britânico. A Marinha Britânica ainda era a maior e mais poderosa marinha do mundo. Então, né, essa era uma potencialidade que, ao mesmo tempo, também, né, se configurava numa dificuldade, porque a Inglaterra tinha que lidar com uma diversidade de territórios, de povos muito diferentes. Né, e isso, por vezes, ocasionava problemas, né, assim como ter vários inimigos em potencial em várias partes do mundo, como por exemplo no Oriente. Né? O Japão estava de olho ali nas colônias britânicas também, entre elas a Índia, que era, né, a sua potência, a sua colônia mais rica. Né? A Grã-Bretanha tinha uma debilidade militar em relação à Alemanha, né? Então, tanto em termos aeronáuticos quanto em termos da infantaria, né, dos soldados que participam do conflito. O exército inglês não era um exército preparado para a guerra, era um exército ainda pequeno, com uma força expedicionária no início da guerra, que sofre um tremendo revés ali no norte da França, no episódio conhecido como a retirada de Dunkirk, e que tem as forças militares espalhadas pelo mundo, mas que são forças militares para tempos de paz e destinadas a coibir movimentos no interior das colônias, né, movimentos populares no interior das colônias, e não um exército preparado para um conflito mundial com a Alemanha, por exemplo. Logo em seguida, com mais problemas ainda que a Grã-Bretanha, a França. A França ela tinha problemas sérios relacionados à sua debilidade militar, né, ainda mais quando a Alemanha estava logo ali ao lado da França, né, o território justamente ao lado, eram inimigas históricas desde 1870. Então essa debilidade militar, né, da França, com forças armadas mal equipadas, né, com uma mentalidade militar ainda muito
arraigada na Primeira Guerra Mundial, né? Ou seja, uma mentalidade militar extremamente defensiva, já inapropriada para uma guerra de movimento, como foi a Segunda Guerra Mundial, né? Tornava a França uma potência política, mas que militarmente, né, ela estava muito aquém das necessidades de uma guerra contra a Alemanha. Não era nem tanto em questões de qualidade de armamento, porque a França já produzia, por exemplo, blindados de qualidade muito boa, mas como era uma mentalidade ainda nas suas forças armadas ligadas a uma postura defensiva, foram produzidos muito poucos blindados, né, no início do conflito. Aviões melhores só foram começar a ser produzidos ali a partir de 1940, né, então a França tinha problemas sérios para enfrentar a Alemanha. Né. A França ela tem um grande crescimento industrial ao longo da década de 20, né, mas ao longo da década de 30 ela tem uma diminuição do seu ritmo industrial. Então, por exemplo, se produziram menos carros na década de 30 do que na década de 20. Né? As novas necessidades tecnológicas, os efeitos da crise de 29 se fizeram sentir sobre a França. E para uma guerra, em grande parte, com tecnologias, com necessidade de novas tecnologias, desenvolvimento de novas tecnologias e necessidade de matérias-primas, a França também teria problemas, né? E a França tinha uma dependência em relação à Inglaterra, não tanto uma dependência logística, né? Mas sim uma necessidade de proteção com relação à Alemanha. Então, a França sempre buscou, nos acordos que ela costurava, trazer a Inglaterra para o seu lado, para que a Inglaterra fosse o fiel da balança e fosse uma forma de proteção à França. Depois a gente vai falar dos aliados que realmente tiveram um papel muito importante na guerra. Né? Os Estados Unidos podia ser considerado uma potência logo após a Primeira Guerra Mundial, mesmo após ter sofrido as consequências da crise de 1929, os Estados Unidos, em 1939, por exemplo, eram o maior produtor de aço do mundo. Isso com uma economia subutilizada, né, com pelo menos 2/3 das suas indústrias paradas, não produzindo. E mesmo assim, os Estados Unidos era a maior potência industrial e comercial do mundo, superando em muito já a Inglaterra. Né? Então, ao longo da década de 30, quando os Estados Unidos buscam a recuperação da crise de 29, primeiro, naquela primeira fase do New Deal, com uma economia de salvamento, e depois, já com uma perspectiva de um Estado que intervém de maneira mais efetiva na economia, inclusive com déficits no seu orçamento, os Estados Unidos ele inicia um processo de recuperação da sua economia, mas o processo de recuperação completo da economia americana só ocorre a partir da Segunda Guerra Mundial, quando esse grande, gigantesco parque industrial americano, em grande parte subutilizado, ele passa a ser direcionado para o esforço de guerra. Debilidades que os Estados Unidos tinham: forças armadas inexperientes. Os Estados Unidos tinham apenas forças de paz, ou seja, era um exército voltado para tempos de paz. Então era um exército extremamente pequeno. Tinha ali, ao final da década de 30, ali em 37, pouco mais de 100 mil homens. Isso muda em 39, já avançando para 1 milhão de soldados, e ao final da guerra o exército americano tem quase 12 milhões de soldados. Então isso muda rapidamente, mas mesmo assim, as tropas americanas entram no conflito ainda com uma inexperiência, um conflito que estava rolando já desde 1939 na Europa e que começa ali em 41 no Sudeste Asiático, contra o Japão.
Mas os Estados Unidos tinha algo que poucos países podiam se dar ao luxo no mundo, que era a disponibilidade de matérias-primas. Né? Com o início da guerra e o fechamento do Oceano Atlântico ao comércio alemão, por exemplo, países como o Brasil, que em 1938 tinha a Alemanha como seu principal parceiro comercial, passa a ter como única opção de negócios os Estados Unidos. Então, todo esforço de guerra dos Estados Unidos canalizado, né, para o seu parque industrial vai gerar também a necessidade de matérias-primas. O território americano ele tinha essas matérias-primas, mas, né, a América Latina também era rica em várias das matérias-primas necessárias para a guerra. A União Soviética, se você for considerar os vários conflitos que a Rússia lutou, né, e se você for pegar desde Napoleão, as forças armadas russas sempre foram conhecidas pelo seu tamanho, pela sua dimensão, mas nunca pela sua capacidade técnica, pelo seu treinamento. Né? Então, a União Soviética, em 1939, tinha forças armadas obsoletas. Né? Então, não era uma produção industrial ainda, não era uma capacidade industrial e tecnológica que pudesse ser equivalente a países como a Alemanha ou mesmo outros países, né, menores como a França, por exemplo, como a Inglaterra. Né? Então, isso no início da guerra foi uma dificuldade para a União Soviética. Né? Com isso também forças armadas deficientes, então enquanto um soldado americano treinava praticamente um ano antes de entrar no teatro de operações no qual ele ia lutar, um soldado russo, né, não tinha esse treinamento. Né? Então, ao longo de todo o conflito, morreram mais de 8 milhões de soldados russos, muito por conta, né, da deficiência no treinamento e também, né, pela frente oriental, a frente soviética ter sido a maior frente de batalha da Segunda Guerra Mundial e muito possivelmente da história da humanidade. Mas a União Soviética, assim como os Estados Unidos, tinha uma disponibilidade gigantesca de matérias-primas que facilmente podiam ser mobilizadas para o esforço de guerra, tá? Inclusive com um território gigantesco, colossal, o qual o Stalin em si aproveitou muito bem, transferindo indústrias, né, que ficavam mais próximos do leste europeu para, por exemplo, regiões mais distantes, atrás dos Montes Urais, onde estariam protegidas, né, no caso de uma invasão. Tá? Então, o início da Segunda Guerra Mundial ele é marcado por vitórias sucessivas da Alemanha. Tá? Então, ali, até 1941, a Alemanha ela domina toda a Europa Ocidental e Europa Central, né, se utilizando da sua tática conhecida como Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, né, idealizada por um cara chamado Hans Guderian, um oficial da Wehrmacht, né, alemã, que idealizou toda a tática, né, na qual se baseava a Blitzkrieg, que era um avanço conjunto, ordenado, organizado das divisões Panzer, né, as divisões de blindados alemães, da Luftwaffe, que era a Força Aérea, e da Infantaria. Né? Então a Alemanha, mais do que qualquer outro país, conseguiu trabalhar de maneira conjunta essas três forças. Né? Então essa guerra relâmpago consistia justamente em centrar os esforços coordenados desses três grupos aí, em determinado ponto da linha de defesa inimiga e a partir daí cercar essas forças. Tudo isso buscando ser feito de forma rápida para ter o mínimo de impacto possível nas forças alemãs. Juntamente com isso, a debilidade anglo-francesa, né, como já foi falado, a Inglaterra, por exemplo, com um exército muito pequeno no início da guerra, sem poder investir de maneira substancial na indústria bélica, né, faltava dinheiro para isso, né, as reservas em ouro, as reservas em moeda estrangeira
diminutas já em 1939. Então, o início da guerra é marcada pela avalanche alemã, tá? Pela avalanche da Blitzkrieg alemã, que até 1941 vai dominar toda a Europa Ocidental, toda a Europa Central, com exceção da Inglaterra. Quem a Alemanha não dominou eram estados parceiros ou eram países que tinham optado pela neutralidade no conflito. Tá? Em 1940, em maio de 1940, acontece a invasão da França, né, uma grande potência política, militar, aí na Segunda Guerra Mundial, e a invasão da França é um terremoto que abala o mundo inteiro, né, porque a Alemanha conseguiu conquistar a França em 40 dias. Tá? Isso era algo que ninguém esperava, era algo para o qual ninguém estava preparado. Né? Todos se lembravam da Primeira Guerra Mundial, onde a França sustentou durante grande parte da Primeira Guerra Mundial a frente no leste, né? A frente no oeste, né? Ali a frente ocidental, né? Mas na Segunda Guerra Mundial não foi isso que aconteceu. Né? Em maio de 1940, então, o exército alemão invade a França, né? E em junho de 40, Hitler já estava andando em Paris. Né? Muitos falam que foi por conta da estratégia fracassada da França com relação à linha Maginot. Tá? A linha Maginot, então, era esse sistema de trincheiras que a França tinha se dedicado a construir na fronteira com a Alemanha. Né? E a Alemanha invade justamente pela Bélgica, da mesma forma como ela tinha invadido na Primeira Guerra Mundial. E o objetivo alemão era o mesmo que na Primeira Guerra Mundial, resolver a questão aqui com a França, que era o inimigo histórico da Alemanha, para depois poder se concentrar em apenas uma única frente de batalha. Na Primeira Guerra Mundial não deu certo, na Segunda deu certo. A França é dominada de forma extremamente rápida. Muitos então falam da debilidade da estratégia francesa, que foi como se fosse inesperado a invasão alemã pela Bélgica. Os franceses sabiam, a inteligência francesa sabia que a Alemanha invadiria pela Bélgica. O que eles esperavam é que a invasão alemã ocorresse pela floresta das Ardenas. Né? Então se esperava sim a invasão pela Bélgica, mas não por onde eles acabaram invadindo. Então, de certo modo, os franceses foram pegos de surpresa, né? E toda a lembrança da Primeira Guerra Mundial, a França, assim como a Inglaterra, com milhões de mortes na Primeira Guerra Mundial, a própria população refratária ao conflito, o que ocorre na França é uma debilidade, então, da defesa do território francês, conjugado com uma aversão a, novamente, um conflito com a Alemanha. Então, metade, a porção norte do território francês, fica um território ocupado pela Alemanha e, mais ao sul, é a França de Vichy, um governo colaboracionista francês com os nazistas. Tá? E em junho de 1940, Hitler domina a França de modo extremamente rápido, algo para o qual nem os alemães estavam preparados. Né? Para vocês terem ideia, quando a Alemanha invade a Polônia, os oficiais alemães eles esperam uma invasão francesa do território alemão, porque todo esforço, todo material bélico alemão havia sido canalizado para a invasão da Polônia, mas o exército francês não invade a Alemanha. Tamanha era a postura defensiva do exército francês. Então a invasão da França e o domínio da França pega até mesmo os alemães de surpresa, tamanha foi a facilidade. E a partir daí surgem algumas possibilidades. Hitler pensa em invadir, por exemplo, a União Soviética, já em 1941. Ele é dissuadido pelos seus oficiais a não fazer isso. É aí que Hitler então fica esperando a rendição da Inglaterra. Essa rendição não vem, a Inglaterra não se rende, já o primeiro-ministro Churchill recusa uma rendição à Alemanha, e é aí que tem início então a Batalha da Inglaterra, em julho de 1940. Essa Batalha da Inglaterra, então, a tentativa
alemã não de invadir a Inglaterra, mas sim de fazer a Inglaterra se render, vai até 1941, início de 1941, e ela quase provoca a rendição da RAF, da Força Aérea Inglesa, para a Alemanha. Então, a aviação alemã, a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, não tinha sido pensada para um conflito como foi a Batalha da Inglaterra, em que era necessário voar até o território inimigo, bombardear esse território. A Luftwaffe foi sempre idealizada para Blitzkrieg, para lutar em conjunto com as divisões Panzer e com a infantaria, dando suporte, à movimentação então da infantaria. A Batalha da Inglaterra foi diferente. Então, supunha-se que a Luftwaffe não estivesse preparada, mas, para surpresa de muitos, inclusive dos próprios alemães, a Luftwaffe começa a abater várias aeronaves inglesas. E por volta de setembro, outubro de 1940, a inteligência inglesa produziu relatórios afirmando que se este conflito durasse mais 15 dias, a Inglaterra fatalmente teria que se render à Alemanha. O que acontece nesse meio tempo? A Inglaterra consegue realizar um bombardeio sobre Berlim. É um bombardeio bem pequeno, bem diminuto, mas que atinge o coração da Alemanha. Primeira vez na guerra que o território alemão é atingido. Isso provoca um caos para Hitler, ele fica totalmente possesso com isso e ele passa então a realizar bombardeios sobre a cidade de Londres, bombardeios incendiários sobre a cidade de Londres. Ao longo de toda essa batalha na Inglaterra, em torno de 60 mil civis morrem nesses bombardeios, com essas bombas incendiárias. Mas isso não ganha guerra, tá? A população civil não ganha guerra. Então, no momento em que a Alemanha já tinha destruído várias aeronaves inglesas, já tinha destruído grande parte das bases aéreas ao sul, inclusive bases aéreas que haviam sido abandonadas já pela Inglaterra, esses bombardeios alemães sobre Londres permitem com que a Inglaterra possa recuperar as suas aeronaves, dá tempo de produzir mais aeronaves e recuperar as suas bases aéreas. Então, a partir disso, a RAF volta a ter uma equivalência aí com a Luftwaffe. Então, Hitler não consegue provocar a rendição inglesa. É aí que ele se volta para o seu grande objetivo, que era a invasão da União Soviética. Nunca é demais lembrar duas coisas. O conflito com a União Soviética se revestia não apenas de um conflito político entre comunismo e nazismo, mas sim se revestia de uma guerra racial. Hitler já havia escrito no Mein Kampf, desde 1925, que a luta era pela erradicação do comunismo, pela erradicação de todas as raças inferiores, entre eles eslavos, judeus, ciganos. Então, a invasão da União Soviética pela Alemanha em junho de 1941 foi, sobretudo, uma guerra de genocídio. Foi a maior operação de guerra da história da humanidade. Essa invasão da Alemanha, da Wehrmacht, sobre o território da União Soviética, reuniu do lado alemão 3,5 milhões de homens, divididos em 3 frentes de batalha, os exércitos do norte, do centro e do sul, com base em 3 objetivos. Os exércitos do norte buscando Leningrado, os exércitos do centro mirando Moscou e ao sul mirando Kiev, que era aqui na Ucrânia o grande celeiro da Europa, e mirando os poços de petróleo do Cáucaso. O que acontece é que por volta de setembro, outubro já, os oficiais alemães perceberam que o buraco ia ser muito mais embaixo. A Alemanha não teria pernas para se ocupar de 3 objetivos ao mesmo tempo. Não teria pernas, então, para mirar em 3 objetivos ao mesmo tempo. O que acontece, então? Os exércitos do norte cercam Leningrado,
Leningrado então é cercada em setembro de 1941, nesse processo de cerco de Leningrado que dura de setembro de 41 até a expulsão dos nazistas em 43, em torno de 1 milhão de civis morrem, porque com esse cerco então, em determinados momentos, em grande parte desses anos aí, faltava alimentos. Então, essa foi a primeira prática que os alemães fizeram, o cerco a Leningrado. Depois eles se voltam para Moscou, chegam próximo a Moscou, na periferia de Moscou, quase estão a ponto de dominar Moscou quando duas divisões inteiras de soldados soviéticos vêm diretamente da Sibéria. Vamos lembrar aí que já em novembro de 1941 já é o inverno russo, então eram tropas preparadas para a luta no inverno, descansadas, que estavam estacionadas lá na Sibéria para evitar qualquer ataque japonês à Sibéria, mas com a assinatura do Tratado de Não Agressão entre a União Soviética e Japão em 41, em agosto de 41, esse perigo não existia mais. Então Stalin conseguiu mobilizar essas tropas para a proteção de Moscou. E elas conseguem empurrar o exército nazista para em torno de 120, 150 quilômetros de Moscou. Foi a primeira derrota da Blitzkrieg alemã na Segunda Guerra Mundial. Primeira vez, então, que a Blitzkrieg consegue ser contida. Essa é uma frente de batalha que muitos podem pensar assim, putz, mas será que invadir a União Soviética era negócio? Vamos pensar assim, em junho de 41, a Alemanha já dominou aqui toda a Europa Ocidental e a Europa Central. Então ela pode mobilizar uma quantidade de matérias-primas enorme em todo esse território. Além disso, a Alemanha já havia vencido a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Vamos lembrar lá que em 1918, comecinho de 18, ocorre a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, envolvendo o governo bolchevique, o novo governo bolchevique, e os alemães. Então, grande parte dos territórios que faziam esse leste europeu aqui e que formavam o Império Russo passam a ser de posse da Alemanha. Então, os alemães pensam, bom, se na Primeira Guerra nós vencemos a Rússia lutando em duas frentes de batalha, agora é mais fácil, porque uma frente de batalha, que é a frente ocidental, já está resolvida. Então, a gente pode canalizar todos os esforços para invadir a União Soviética. A grande questão é que eles subdimensionam o exército soviético. Então, já em setembro, outubro de 41, oficiais alemães já relatam que existem mais de 360 divisões no exército soviético, quando eles imaginavam não mais que 200, e essa frente de batalha tem um esforço logístico muito grande. Então, você movimentar tudo que é necessário para o sustento destas tropas envolve um desafio logístico gigantesco. Logo após a derrota em Moscou, então, conquista-se Kiev, uma vitória bem acachapante do exército alemão. 600 mil homens são feitos prisioneiros aqui em Kiev. E aí que Hitler se volta para um desafio em especial e um alvo em especial, que é justamente Stalingrado. Essa vai ser uma das batalhas, se não a batalha mais selvagem da Segunda Guerra Mundial. Até aqui, esse momento, em novembro, dezembro de 1941, já haviam morrido em torno de 3,5 milhões de soldados soviéticos. Basicamente todo o exército que a União Soviética tinha antes do conflito. Quem vai defender Leningrado aqui nas margens do Volga é um exército soviético formado por soldados da própria região. Então, eles não estavam defendendo apenas a União Soviética, eles estavam defendendo as suas casas, as suas famílias. E é uma guerra que o exército alemão não estava preparado, porque ela vai se transformar numa guerra de guerrilha. A cidade de Stalingrado ela fica inteira destruída pelos bombardeios alemães, pela artilharia alemã. Cada rua, cada quadra, cada prédio, cada andar de cada prédio tinha que ser conquistado. Stalingrado se torna uma verdadeira obsessão
para Hitler, Stalingrado, cidade de Stalin, então seria um golpe muito forte para Stalin, a cidade de Stalingrado ser dominada, seria um símbolo, um marco muito forte e se transforma numa verdadeira obsessão para Hitler. E cada vez mais Hitler começa a movimentar, a retirar tropas que estavam nos flancos, protegendo os flancos aqui do exército que buscava invadir o Volga. Então aqui o Volga era por onde todo o petróleo do Cáucaso vinha para ser distribuído para o restante da União Soviética, né? Hitler poderia ter muito bem direcionado, canalizado seus esforços para o domínio do Cáucaso, né? Mas em um dos grandes erros estratégicos então de Hitler, ele busca invadir Stalingrado, tomar Stalingrado. E essa batalha, né, para a qual a Blitzkrieg alemã não vai funcionar, né, porque a Blitzkrieg alemã dependia do elemento surpresa e do esforço conjunto rápido, né, uma cidade inteira destruída pela artilharia alemã, né, as divisões blindadas, por exemplo, as divisões Panzer, teriam a sua eficácia muito reduzida. Né, blindados não são feitos para esse tipo de combate. Né. O que acontece então é que Hitler começa a retirar tropas dos flancos de Stalingrado para colocar dentro da cidade de Stalingrado. Os seus oficiais avisam ele que isso pode provocar problemas, porque os flancos estão desprotegidos. Hitler fala, não tem problema, os nossos amigos romenos, húngaros e italianos vão proteger os nossos flancos. E é exatamente pelos flancos que o exército soviético consegue cercar 300 mil homens do 6º Exército Alemão. Então esses 300 mil homens cercados aqui se transformam num verdadeiro problema para Hitler, num dilema de proporções gigantescas, porque sustentar este exército aqui, por exemplo, por carregamentos aéreos, por exemplo, né, por via aérea, demandava mais de 600 toneladas de material por dia. Né? Então a Alemanha tinha dificuldades tremendas, né? Nunca conseguiu mais de 200 toneladas por dia. O que acontece é que esse exército começa a definhar, ele começa a ser dominado e é reduzido a 90 mil homens em fevereiro de 1943. É a primeira grande derrota de Hitler e do exército alemão. É aqui que a guerra se decide, é aqui o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial. É o momento quando a Alemanha deixa de ser o país que ataca os outros para ser o país que passa a se defender. Então, a partir daqui, a Alemanha ela passa a se defender no conflito do contra-ataque soviético. A Segunda Guerra Mundial ela é decidida na frente soviética, na frente oriental. É aqui que a Alemanha perde 3/4 de todos os seus soldados envolvidos na Segunda Guerra Mundial, 3/4 de todo o seu material bélico, e 80% de todos os seus soldados envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Quem vence a Segunda Guerra Mundial, então, é a União Soviética. É aqui, nessa batalha de Stalingrado e em toda a frente soviética, que envolveu aí desde 1941, que a Segunda Guerra Mundial ela é decidida. Tá? Isso na frente europeia, na frente aqui da Europa Central e Ocidental, porque também temos a Guerra no Pacífico. A Guerra no Pacífico, então, ela começa em junho de 1941 com o ataque japonês a Pearl Harbor. Veja que antes desse ataque japonês a Pearl Harbor, o Japão estava num processo imperialista aqui no Sudeste Asiático. Ele já havia, em 1931, invadido a Manchúria, uma província da China, rica em matérias-primas necessárias ao processo industrial japonês que ocorria já desde o final do século XIX. E ao longo dessa década de 30, o Japão invade outros territórios. O que muda para o Japão? O Japão ele fez a mesma coisa que países europeus fizeram lá na segunda metade do século XIX. Ou seja, era uma postura imperialista, só que relacionada ao Sudeste Asiático. Sudeste Asiático esse que tinha muitos territórios dominados por potências europeias e pelos Estados Unidos, como eram, por exemplo, as Filipinas,
o Havaí e a ilha de Guam. Tá? O que muda nessa década de 30, né, e já início da década de 40? Os Estados Unidos, né, junto com a Grã-Bretanha e a Holanda, promovem um embargo sobre as exportações de petróleo e minério de ferro. Né? Isso a partir do momento em que o Japão, por exemplo, invade a França. A França havia sido dominada pelo exército alemão, né? Então os japoneses aproveitam para invadir aqui essa região da Indochina francesa. Né? Com isso, então, só existiam duas respostas que o Japão poderia dar. Ou botava a viola no saco e desistia da sua expansão imperialista pelo Sudeste Asiático, ou ia para a guerra contra os Estados Unidos. Tá? E é isso que o Japão faz com o ataque a Pearl Harbor, em dezembro de 41, essa base militar americana no Havaí. Tá? Então é isso que inicia aqui a frente do Sudeste Asiático, tá? Da Segunda Guerra Mundial, que vai se estender aí até agosto de 1945 com a rendição japonesa. Tá? Então, o Japão, quando ele ataca Pearl Harbor, ele consegue o que ele idealiza inicialmente. Né? O Japão acreditava então que atacando Pearl Harbor, ele vai ter uns 6 meses para tomar vários territórios, né? O que eles chamavam de mão livre, 6 meses de mão livre aqui no Sudeste Asiático, para tomar todos esses territórios, né? Criar então um grande arco, né, de dominação e um arco defensivo com relação aos Estados Unidos. E é exatamente isso que vai acontecer. Né? Ao longo de 6 meses, o Japão ele domina vários territórios, né? Até 1942, metade de 1942, em junho de 42, na Batalha de Midway. Mas isso é um assunto para nossa próxima aula, porque essa batalha aqui ela tem várias reviravoltas dignas de um filme de Hollywood. Então, beleza, gente? Então, a gente fica por aqui e na próxima aula a gente continua, tá? Beleza? Tchau, tchau.